Olá, muito bom dia a todos os nossos educadores e educadoras, nossas coordenadorias regionais e distritais, capital e Manaus. Estamos aqui hoje para a abertura da semana do Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março da próxima semana. É uma atividade de suma importância para todas as nossas escolas, seja na capital, seja no interior. Esse ano, a temática do Dia Mundial da Água é água e gênero, de tão importância definido pelas Nações Unidas, né? Então, a Organização das Nações Unidas, né? A importância de todos nós estarmos aqui assistindo à palestra que será proferida pela professora Messi e também pela nossa coordenação. A Secretaria de Estado de Educação atende a essas políticas da preocupação com a educação ambiental e principalmente com a questão da educação e especificamente da água, dessa semana tão importante para discussões, programações que serão realizadas ao longo da semana pelas nossas escolas estaduais, tanto na capital quanto no interior. Nós queremos aqui agradecer a participação e a colaboração de todos vocês, gestores, professores que estão conosco nessa manhã, né, iniciando aí a Semana Mundial do Dia da Água, né? Então, é importante demais essa temática, que sejam abordadas nas nossas salas de aula, pelos nossos professores e também com a participação dos nossos alunos, né? Por isso que estamos aqui. Então, a gente quer desejar aí sucesso para essa semana, né, em nome do nosso departamento, né, de políticas, né, educacionais para a diversidade. O nosso diretor deixa um grande abraço, professor Mailson Rafael, nossa secretaria pedagógica que acompanha todas as ações pedagógicas, no nome da nossa secretária, professora Gel. Então, desejamos a todos sucesso nessa semana, né? E também deixar um forte abraço em nome da nossa secretária, professora Alete Mendonça, secretária de Estado da Educação. Então, sucesso a todos, que tenhamos uma boa semana de ações pelo Dia Mundial da Água. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que a Secretaria de Estado de Educação, por meio do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade, DPDI, da Coordenação de Educação Ambiental, inicia suas atividades voltadas para a Semana do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, e este ano, com o tema proposto pela Organização das Nações Unidas, a ONU, Água e Gênero, um tema muito importante no qual a Secretaria vem trabalhando com o tema Água e Gênero, a força feminina que flui nas veias do Amazonas. A Coordenação de Educação Ambiental busca fortalecer uma educação voltada para a nossa região, né, para os povos da Amazônia, para a nossa biodiversidade, para a questão da água, que é um tema muito importante, né, para nós, e também muito importante para a questão das mudanças climáticas, né? Então, esse ano, nós temos como proposta a nossa atividade inicial, uma palestra que vai trabalhar o tema Água e Gênero na Amazônia, né? Quem cuida da vida diante das mudanças climáticas, uma realidade que nós já estamos vivenciando. Quem vai palestrar para a gente hoje é a professora Mercy Soares, do Instituto Socioambiental SARES. E, desde já, eu agradeço a participação de vocês, professores, pedagogos e estudantes. Convido vocês a refletirem sobre essa temática para que a gente possa aí, fortalecer mais essa política voltada para a água, para que a gente possa cuidar mais do ambiente em que a gente está inserido, em que a gente vive, porque é uma forma também de a gente garantir o futuro das próximas gerações, garantir uma qualidade de vida e garantir também aí a nossa saúde. Professora Mercy. Bom dia a todas e a todos que estão aí sintonizados nessa aula de hoje, nesse momento de conversa, para que a gente possa abordar esse tema tão importante, né, que é essencial para a nossa vida, a água, e ela sendo feminina, água e gênero, principalmente quem são as que mais sofrem, que mais são afetadas com a questão da água quando ela falta, né, quando ela tem a ausência. Então, eu sou Mercy Soares, sou
educadora socioambiental do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, que é uma obra dos jesuítas aqui em Manaus, e nós trabalhamos com as formações, com educação socioambiental, vários cursos e um fortalecimento nos movimentos sociais, formando as lideranças femininas para a nossa cidade, para o nosso país. Então, vamos ao tema? Então, hoje nosso tema é água e gênero na Amazônia. Esse tema água e gênero na Amazônia, ele faz, principalmente nesse mês, né, que trazemos aí no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, e vale lembrar que o dia, né, que foi instituído o Dia Mundial da Água. Isso aconteceu no dia 22 de dezembro, lá em 1992. Calcule aí quantos anos tem já instituído o Dia Mundial da Água. Dia 22 de dezembro de 1992, quando aconteceu ainda a Eco 92, e também nesse ano saiu também a Carta da Terra. Então, acho que você já leram a Carta da Terra, que vem trazendo todos esses valores e princípios de valorização da terra, considerando ela como a nossa mãe, a nossa Pachamama, aquela que dá toda a vida, todo o vigor, toda a alimentação, de onde tiramos tudo, o ar, né? O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que nós nos alimentamos. Então, nesse dia. Agora, a ONU. A ONU também instituiu no dia 10 de... Não, em 2010, o direito humano à água. Observa, lá em 92, o Dia Mundial da Água, para que a gente possa preservar, para que a gente possa cuidar desse elemento essencial da água, da nossa vida. E em 2010, instituiu como direito humano a água. Ou seja, todos nós temos direito à água, independente daquele que pode usufruir com um pagamento ou não. E aqui em Manaus, na nossa cidade e no Amazonas, a água ela foi privatizada em 2010. Em 2010, também a privatização. Olha que contradição, né? Agora vamos ver quem cuida da vida diante das mudanças climáticas. Porque com todos esses eventos das mudanças climáticas, nós temos aí um problema grave, que é o problema com a água. Para alguns territórios que têm a seca, seca demais, e para alguns territórios que têm o período da cheia, enche demais. Então, eu vou voltar lá para a primeira tela da imagem, onde mostra aquelas senhoras, aquela primeira tela. Isso, essa primeira tela aí. Observe essa imagem. A imagem, nós temos aí uma mulher pescando. E do outro lado, nós temos um jiral, que é chamado na nossa região, essa parte onde as mulheres ribeirinhas lavam roupa. Quem lava a roupa geralmente é a mulher. Então, nessa imagem, que é uma foto aí do nosso querido fotógrafo e educador popular, Walter Calheiros, que é daqui de Manaus, natural de Manaus, ele registra várias fotos, e vocês vão perceber no decorrer dos slides as fotos dele, que traz toda essa realidade da nossa Amazônia, do nosso Amazonas em especial. Então, essa senhora está pescando. Ela, que é como que a gente diz assim, a líder da família, e é uma realidade muito peculiar e muito pertinente no nosso Amazonas. A grande maioria das casas, quem é a líder que traz o alimento para casa, seja aquela que trabalha numa empresa, numa indústria, numa escola, são mulheres. Somos nós mulheres, como dizia minha mãe, arrimo de família, né? E está aí um exemplo. Tem outros que vão mostrando aí as mulheres sempre na lida, seja lavando, carregando água, e quando falta, então, é mais difícil ainda. Então, por isso a gente destaca essa água e gênero na Amazônia. A água é feminino,
água no mês de março. Dia 22 é o dia dela e dia 8 foi o dia das mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. Então, as mulheres sempre presentes, somos grande maioria, mas, infelizmente, aqui no Brasil, aliás, não só no Brasil, no mundo, a mulher está sofrendo uma violência muito grande, tal qual a água sendo poluída, sendo o descarte, o uso indevido, grandes empresas que usam água e jogam o lixo para os nossos igarapés. E nós aqui do Amazonas somos, a nossa cidade ela é cortada por igarapés. E todos os nossos igarapés dentro da cidade de Manaus estão poluídos. E aí nós vamos para o segundo slide. Nesse segundo slide, então, quem cuida da vida diante das mudanças climáticas, que são, a grande maioria, as mulheres, né? As mulheres. Essa imagem, também tirada do Walter Calheiros, foi aqui quando estava sendo aquela grande enchente que entra na cidade, no centro da cidade de Manaus, vai alagando tudo e você vê aí carros e pessoas andando, né? Mas você vê que na cidade de Manaus, quando alaga, quando a enchente acontece, vem trazendo todo o bueiro para fora. E aí as mulheres moradoras de rua, né, as crianças, adolescentes que estão nas ruas vão sofrendo todas essas consequências da mudança. Então, mulheres de novo, né? Quem cuida da vida, a mulher. As mudanças climáticas, quem sofre, a mulher, ou crianças e adolescentes. Mas vamos seguindo para um próximo slide, vamos ver aí. Ao longo dessa reflexão, veremos que falar de água é falar de território, de justiça social, de educação e de protagonismo feminino, o que eu já venho exemplificando desde o início da minha fala. Vamos para o próximo. A água na Amazônia, riquezas e desafios. Quando falamos da Amazônia, falamos da maior bacia hidrográfica do planeta. E aí esse registro também do Walter Calheiros mostra o Encontro das Águas. Acho que vocês já foram no Encontro das Águas, se já não foram, vão, porque é um espaço não só físico, mas um espaço espiritual, porque a água ela é um elemento sagrado para os nossos povos indígenas. Nós moramos numa cidade que 70% são indígenas, indígenas não aldeados e indígenas aldeados no entorno. Então, tem várias organizações da nossa cidade que apresentam a realidade dos nossos povos indígenas que sofrem também essa dependência, essa falta de água, de uso, né, do usufruto da água. Então, nós temos rios que são estradas naturais, fontes de alimento, base da cultura e fonte de renda. São caminhos que encontram entre os povos. Então, aqui, caminhos que encontram entre os povos. Os nossos rios, eles são a estrada de escoamento. É muito comum você ver na Amazônia, no Amazonas, nos nossos rios, as canoas cheias de alimento, trazendo lá dos nossos agricultores. Por isso é que eu destaco, para que quando a gente for consumir, a gente possa consumir mais diretamente dos pequenos agricultores. Olha como você está, quando você consome dos pequenos agricultores, você está valorizando, cuidando da água, cuidando do planeta, cuidando da nossa casa comum, que é o nosso planeta onde nós vivemos, casa comum, onde todos estão reunidos. Nós só temos esse planeta. Não existe outro planeta, só temos esse. Então, se nós não cuidarmos, quem vai cuidar por nós, né? Então, quando é fonte de renda, para que a gente possa valorizar cada vez mais essas mulheres, e geralmente são mulheres, viu? Quando vocês forem nas feiras, nas feiras de agricultura familiar, vocês vão ver que a grande maioria que está ali são mulheres. Vamos lá para o próximo. Então, essa imagem que eu admiro muito, é muito lindo. Quem ainda não foi fazer uma volta lá no Encontro das Águas, vai, que você vai sentir verdadeiramente o que os povos indígenas falam. É um portal sacro, é uma energia muito positiva que a gente recebe, que a gente sente nesse local. Podem ir.
Então, vamos para o próximo. Mas aqui já aparece uma grande contradição. Vivemos na região mais rica em água doce do mundo. Em água doce do mundo. E aí temos muitos que dizem assim, a água não vai acabar. A água doce não vai acabar. Pode acabar sim, gente. A água nunca acaba, mas a água potável sim. Nós temos aí vários igarapés, como eu citei já no início, vários rios já poluídos, né? Poluídos. Então, até quando você for beber uma água, é muito bom ter esse cuidado, porque não é porque a água está transparente que ela está potável. Uma água transparente, que você vê ali, ela está linda, ela pode estar com bactérias. Já foi detectado aqui em Manaus, pessoas que beberam a água de um rio, de um igarapé que estava limpinho, parecia limpinho, e ficou doente. Aqui o índice de diarreia de crianças com problema advindo da água é muito grande. Então, vamos para um próximo slide, e aí nós temos esse. E, ao mesmo tempo, muitas comunidades enfrentam, como eu falei agora, né, a falta da água potável. Olha essa outra imagem. Essa outra imagem é da nossa cidade, aqui do nosso porto. E a contaminação por lixo e esgoto é muito grande. Mercúrio da mineração é direto exposto, porque, infelizmente, o nosso controle social, a nossa fiscalização está bem precária. A ausência de saneamento básico, um dos maiores causadores da poluição da água. Aí vocês podem estar me perguntando aí, professora Messi, como é que a gente pode, então, ajudar se não temos saneamento básico? É verdade. Aí entra o nosso controle social. Por isso vocês são formados não só para serem profissionais com conteúdos e técnicas, mas para serem pessoas profissionais para a vida, que cuidam não só da vida a sua vida pessoal, da sua família, mas cuida do planeta, cuida de todo o planeta. Então, o profissional, seja ele qual for, professor, médico, engenheiro, advogado, todos, num corpo só, devem estar preocupados com o cuidado da vida, toda forma de vida. Aí a gente traz aqui a vida só humana? Não. A vida que engloba todo o nosso planeta, a vida animal. Os povos da floresta, por exemplo, a gente fala, os povos da floresta são só os indígenas. Não, os povos da floresta são os animais, são as árvores, é o ar, é a água, todos os elementos que completam a nossa vida. Então, é uma preocupação que a gente tem que sempre ter, né? Voltando o mesmo slide, a contaminação por lixo e esgoto, muitos dizem assim, a contaminação do lixo e esgoto, ela é causada apenas pelos moradores. O morador jogou o lixo, é verdade? O morador jogou o lixo, foi parar lá na água, é verdade? Isso é comprovado em todas as pesquisas. Mas nós temos também um grande problema, que é o tratamento desse lixo. A nossa cidade, ela não tem um tratamento de lixo seletivo. Tem um bairro ou outro que tem tratamento seletivo. O restante vai todo para o nosso lixão. Lá que é uma bomba. Quem passa por ali, por aquele lixão ali em Manaus, pode ver que é uma bomba aquilo ali. A qualquer momento pode explodir. Porque o gás metano produzido pelo lixo, ele não foi direcionado de forma adequada. Foi cobrado a partir da Lei 14.000, que saiu para todos os municípios, que é importante ter esse em mente. Até 2030, foi até adiado agora, até 2030, para que todas as cidades possam se adequar no cuidado do lixo. Mas aqui na nossa cidade ainda está assim. Eu não sei aí na sua cidade como é que está. Vocês devem estar acompanhando também a luta do município do Iranduba. O Iranduba resistindo a não levar o lixo de toda a metrópole de Manaus para lá. Isso tudo é uma política pública que nós, como professores, alunos e alunas, formadores de opinião,
trabalhando na nossa escola, precisamos estar cuidando desse tratamento. Como eu disse, a ausência do saneamento básico, a nossa cidade de Manaus, ela tem uma estrutura no centro da cidade, de um saneamento ainda no tempo dos ingleses, né? E aí era para ter sido estendido isso a todos os bairros da cidade. Você vê a cidade toda cortada para ser colocado os canos, né, para escoar a água suja. Essa água suja deve ir para a estação de tratamento, fazer o tratamento devido e ela retornar para os igarapés. É assim que deveria ser. Aí eu pergunto para vocês, é assim que está acontecendo? Aí na sua cidade, aí no seu município, no seu bairro, é assim que acontece? Ou a água da tua torneira vai toda para a rua? O Instituto Trata Brasil, ele trouxe uma pesquisa que mostra que a nossa cidade está entre as 20 cidades piores de saneamento básico. E a nossa cidade tem todo esse tratamento privatizado desde o dia 10, ou desde 2010, o ano de 2010. Mas vamos seguindo, porque isso são informações para irem estimulando vocês a pensarem, a questionarem toda essa nossa política pública para o tratamento da água. O tratamento da nossa água, ele inclui o saneamento básico. A empresa que ganha a concessão, ela tem por obrigação trabalhar a educação ambiental nas escolas, nas ruas, na cidade, nas casas, para que haja também esse cuidado. Isso aqui é fato. Vamos assim, então, para o próximo slide, que aí eu vou mostrar para vocês depois vem mais umas figurinhas. Então, precisamos afirmar com clareza que a água não é apenas recurso natural. A água é território, a água é direito, a água é vida. Quando a água está contaminada, não é só o rio que sofre, é a comunidade inteira. Deixa fixado um pouquinho mais essa tela para a gente ver como é amplo quando nós pensamos na água. A água não é apenas um recurso natural, aquele que mata a sua sede, aquele que banha o seu corpo, aquele que faz você limpar a sua casa, passar o pano na sua casa, aquele que ajuda você a lavar suas louças. Não é bom estar com uma pia limpa? É a água que ajuda a gente a fazer um banho tão restaurador. É a água, é um direito. Imagina quando você chega cansado em casa, vai tomar um banho, não relaxa? É um direito que você tem. Quando a gente fala que a água contaminada não é só o rio que sofre, é a comunidade inteira, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou me referindo. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente como que acontece na nossa cidade. A água como território. A água, ela como território e como direito, ela é um sujeito de direito. Hoje nós estamos muito discutindo, debatendo, alguns estados do Brasil já instituíram na sua lei municipal o direito à natureza, o direito da natureza. Esse direito da natureza, alguns juristas e alguns cientistas falam que é a mesma coisa que os direitos ambientais, que estão em várias, porque nós temos muitos, né? Nós temos muitas leis ambientais, só falta a gente colocar em prática mesmo. E como é que põe em prática? O povo, nós, estudantes, alunas e alunos, mulheres, pais, mães, líderes, fazendo acontecer no controle social. Mas então, qual a diferença de um direito ambiental para um direito da natureza? Vamos trazer a água. A água, quando eu considero a água como sujeito de direito, ela tem os direitos dela, tal como a mulher tem, o homem tem, a mulher tem o direito humano. Mas então, quais são esses direitos da natureza em relação à água? Tá bom. A água, ela tem direito de ser limpa, de correr livremente pelos seus leitos. A água, ela tem direito de ter os seus peixes nadando livremente no seu leito.
no seu curso, seguindo o seu curso. A água, ela tem direito de ter suas árvores ciliares, seu corpo protegido, aquilo que protege a purificação da água. Então, direito da natureza da água seria esse. E considerando a água, a terra, os animais como sujeitos de direitos, eles não podem ser violados. E quando eu vejo um rio, um igarapé, poluído, as pessoas sem acesso à água, eu estou dizendo que a água está tendo seu direito violado. Quando a mulher é agredida, como tem acontecido muito no nosso país, né? Muitas mulheres sendo agredidas, o feminicídio cresceu espantosamente. Isso é uma violação dos direitos da mulher. E do direito humano também, né? Então, observa quando a gente diz o corpo, território, está considerando toda uma sacralidade. Toda uma sacralidade. As nossas águas, elas são sagradas. Quem é batizado, por exemplo, ele é batizado na água. Independente da sua religião, a água é um elemento que está presente ali no seu batismo, no seu ritual. Então, ela é um elemento sagrado. E se ela é um elemento sagrado e eu estou violando o direito dela, então eu estou cometendo um grande erro. Em outras religiões, pode dizer, eu estou cometendo um pecado ecológico, né? Invadindo, violando a água. Então, quando a gente vê assim, os nossos rios poluídos, é de chorar quando a gente vê. Quando seca tudo, todo mundo se espanta, né? Nossa, secou a maior seca em 2014, vem uma outra aí, maior seca. Aí é que eu vou sentir a falta da água. O tal do velho ditado, só valoriza quando perde, né? E olha aquela água maravilhosa, cadê os nossos rios? Quando nós fomos lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, dava até para chegar a pé numa outra parte, sem água. O mais triste disso é que não era só que estava seco ali o rio, é que não tinha água para beber. Você já pensou ficar sem água para beber? Se o nosso corpo é pura água, é exatamente um genocídio. Se você não cuidar da água, você está fazendo assassinando sua própria vida. Porque a água, ela é vida. Ela é o elemento vital para nós. Então vamos lá, e você que está aí do outro lado, aproveita e bebe um pouco sua água também, né? Porque a água é vida. Então, quando a gente continua nesse tema, água e gênero, um caminho maravilhoso que os nossos rios fazem, né? Então vamos para o próximo, que eu quero mostrar uma imagem para vocês das mudanças climáticas. Eu acho que não subiu a imagem, deixa eu ver se sobe agora, não. Então, das mudanças climáticas, nos últimos anos, nós temos vivido situações que antes eram consideradas excepcionais, secas históricas. Tem o período da seca normal, né? Nossa cidade, nosso planeta tem um período da seca normal. Porém, as secas extremas já não é normal. Então, isso já vem causado por toda essa mudança climática. Aí você me pergunta, e o que é essa mudança climática, né? O que está causando toda essa mudança climática? Vamos fazer um comparativo aí com o nosso corpo. O nosso corpo, quando está com febre, ele aquece por dentro. Então, a gente mede a temperatura na boca, né? Mede a temperatura, 37, está com febre. 38, febre alta. 39, corre para fazer fazer baixar a tua temperatura, para poder você tomar remédio. Porque se chegar a 40, o nosso cérebro tem uma parada, né? Nosso cérebro começa a falhar. Isso acontece com o nosso corpo. Imagina com a nossa terra, a Pachamama, o nosso planeta, a nossa casa comum.
Nossa casa comum está sendo aquecida. Aquecida. Por isso as mudanças climáticas. Então, ela começa a ter reações. Igual como o nosso corpo tem reações quando nós estamos com febre, o planeta tem as reações, porque é um corpo vivo. Nosso planeta é um corpo vivo. Os nossos rios são as veias. Nosso corpo é cheio de veias. Olha a sua mão aí. Como é. A nossa já aparece, né? Depois de uma idade, já aparecem as veias. Das crianças quase não aparecem, dos jovens ainda, né? Mas você pode ver as veias do seu corpo, onde corre o seu sangue. Os nossos rios da nossa cidade são as veias do nosso planeta. É ali que passa a água, o alimento para as nossas árvores, para os nossos animais. Então, se vai uma água poluída, eles vão se alimentar mal, vão morrer. O nosso sangue, quando não é purificado pelo nosso rim, também nós morremos. Porque o nosso sangue, se não for purificado, vai acontecer a grande seca interna, da mesma forma que acontece a grande seca no nosso planeta. Ok. O que causa isso no nosso corpo? Os alimentos, a falta de beber água, a falta de vitamina. E o que causa isso no nosso planeta? Olha o comparativo que eu estou fazendo, para a gente entender que ele é um corpo vivo, o nosso planeta. O que causa no nosso planeta todos esses efeitos da mudança climática? A grande quantidade de gás do efeito estufa, que é esse gás que a gente libera do nosso corpo, que é o gás que é liberado dos grandes campos de fazenda, que sai das fezes dos bois, das vacas, né? Do agronegócio. O agronegócio é uma grande causa de envenenamento do nosso planeta. O que mais que causa isso? As grandes empresas emitindo gás carbônico direto no nosso planeta. Aí vai envenenando o planeta, vai envenenando. A Terra, ela tem uma estrutura e um sistema natural para se desfazer. Por exemplo, a latinha, que é o metal, né, o alumínio, ele tem um tempo para se desfazer. Vocês estudam isso tudo nas ciências. O papel, ele tem um tempo para se desfazer, né? Quem mais? Vamos lembrar outra coisa que se desfaz, assim, com tempo curto. O alimento, restos, cascas de alimento, ele tem um tempo para se desfazer e é transformado em adubo. Mas o plástico, desde da industrialização, do período da industrialização do mundo, quando criou o plástico, o planeta não teve mais condições e tempo para desfazer o plástico. E aí, meus amigos, é igual como a gente come alguma coisa que fez mal. Você já passou isso aí alguma vez? Assim, comeu algo que fez mal e você ficou sentindo aquele efeito daquele alimento que não foi bem recebido no seu organismo? Eu, por exemplo, quando eu como um determinado tipo de carne, eu tenho dificuldade de digestão. Tem gente que tem dificuldade de digestão quando toma açaí. Eu adoro açaí, não tem problema nenhum. Mas tem gente que tem problema de digestão quando toma cajá, suco de taperebá, por exemplo, que é ácido, ou come cupu, ou outro alimento, ou engole um chiclete, que aí vai dificultar a digestão. Do jeitinho que é o nosso organismo, o planeta também é assim. Muito bem. A quantidade de plástico que foi produzido e é jogado no planeta, vai lá para o lixão ou vai lá para o igarapé. Esse não é digerido pela terra. Leva um tempo. O que está causando com isso? O homem criou uma forma de fazer o plástico sumir. Parece até que vai sumir, porque não tem jogar fora. Você está jogando sempre dentro do planeta. Ah, mas eu coloquei meu lixo coloquei lá para o caminhão pegar. Você está jogando para dentro do planeta. Ok. Aí a indústria pensou numa forma, vamos minimizar, diminuir
esses plásticos. Vamos transformar em pedacinhos bem pequenininhos que a gente nem vai ver. Muito bem, a gente não vê. Aí eles se misturam com o limo do rio, com as comidinhas dos peixes, dos animais, e aí os animais vão e comem esse plástico. Aí nós comemos o peixe, comemos a carne, o frango. Sabe o que está acontecendo, meus queridos e queridas? O plástico está vindo para dentro do organismo humano. Saiu uma pesquisa com microplásticos encontrados no sangue humano. Saiu outra pesquisa que já foi encontrado microplástico no cérebro humano. Ou seja, nós estamos nos destruindo e destruindo o nosso planeta. Não há planeta B. Não há planeta B. É aqui mesmo. E tem jeito, professora Messi, da gente mudar isso? Tem. Educação socioambiental. Aí nós vamos ajudar a diminuir um pouco mais essas mudanças. Mitigar apenas, né? Diminuir um pouco. Ainda dá tempo. Eu tenho muita esperança que dá. Eu estou aqui para esperançar. Tem especialistas que dizem que já estamos no ponto de não retorno. Não tem mais volta. A própria natureza já está se aquecendo por si só. Eu ainda acredito que tem jeito. Mas tem. Quando a gente começa a nossa conversão ecológica, a gente começa a diminuir o uso do plástico. Como que eu vou usar isso? Aqui em Manaus, teve um período que houve uma lei para todos os supermercados tirarem o plástico do uso, porque é muito plástico. Onde você vai é plástico, é saquinho. Aí sabe o que aconteceu? Ficou menos de um mês isso em vigor. A própria população cobrou que tinha que voltar os saquinhos. Eu não acreditei nisso. Eu não sei se foi assim aí perto de vocês. Aí voltou os saquinhos. Eu continuo levando a minha retornável. Então, é uma forma de você diminuir também. Leve a sua retornável. Aquela que dura mais tempo, para você não ficar com um monte de plásticozinho e vai e joga. Tem outra forma de fazer. Você separar na sua casa os plásticos. Lava, seca, separa, bota para reciclar. É uma forma da gente ajudar o organismo da nossa terra, do nosso planeta. Diminuir a emissão desses plásticos na terra. Nós temos essas situações, então, consideradas excepcionais, como eu estava falando, as secas históricas, as cheias extremas, já citei, né? E as comunidades isoladas. A perda de produção agrícola e a diminuição da pesca. Lá no início, eu mostrei para vocês aquela foto lá daquela senhora pescando, né? Quando a água está poluída, ela não tem como trazer o alimento puro para a casa dela. Ela vai mais distante. Tem que andar, tem que remar, né? Remar mais longe para ver se ela encontra um local onde ela possa pescar o peixinho dela sem o agrotóxico, sem o mercúrio, né? Aqui em Manaus também está tendo um grande índice de câncer no intestino. Não sei se vocês estão acompanhando aí essas notícias, mas é sempre bom acompanhar, estar sempre antenado com essas notícias, causadas justamente pelo alimento, né? Pelo tipo pelo mercúrio, por tantas químicas que vêm na água, que o organismo reage da mesma forma que o nosso planeta reage. Então vai diminuindo as pescas. Eu amo peixe, eu não sei vocês, mas eu amo peixe. Se eu pudesse comer peixe todo dia, eu comia. E quando eu posso, eu vou onde tem peixe. Porque o peixe, ele também... Claro, o peixe saudável, né? Peixe saudável. Da mesma forma que a carne também pode não ser saudável. Da mesma forma que o frango também pode não ser saudável. O frango cheio de hormônio também, para poder crescer rápido, né? Então, isso tudo vai interferindo no nosso desenvolvimento do nosso corpo, da mesma forma que quando a gente emite lixos, interfere também
no organismo da Terra. Então, eu vou passando aqui para o próximo. Mas o que são mudanças climáticas, né, que eu já vinha explicando para vocês? De forma simples, vou deixar aí essa tela. São alterações no equilíbrio do clima provocadas principalmente pela ação humana, como desmatamento, queimadas e poluição. Esses desmatamentos, queimadas e poluição, a poluição está bem destacadas. As queimadas, geralmente, a gente diz que é causada pelo calor só, mas não é por aí. E o desmatamento, para que tenha mais gado ou soja na nossa região, que isso vai trazer um problema sério para a nossa casa. E aí as consequências aparecem em forma de eventos climáticos mais intensos, mais insegurança alimentar, mais dificuldades para as famílias. E aí vem com todo esse problema, eu vou deixar em destaque essa pergunta aí, ó, que vem aí para nós. E aqui, quem sente primeiro esses impactos? Quem sente primeiro esses impactos do desmatamento, da queimada, da poluição? Quando a gente fala em desmatamento, a nossa floresta, ela está sendo realmente de toda a Amazônia, tá, queridos? Não é só aqui do Amazonas, não, é de toda a Amazônia, que é bem amplo, tá? Pega aí 9 países da Amazônia. O desmatamento está vindo como uma onda de destruição com o discurso de nós teremos mais carne e nós teremos mais grão. Só que o grão é único. Eles querem plantar, já estão, né, plantando muita soja. Muita soja. A soja, ela puxa muita água. Tem também um campo de eucalipto. Quando você vai em direção aí a Roraima, né, Rondônia, tem um campo de eucalipto. O eucalipto também é um destruidor, porque ele é usado para fazer o papel, mas ele puxa muita água. Muita água. Ok. A gente vai comer só soja? Eu pergunto. É carne e soja. Aí vai produzir o óleo, vai produzir os outros alimentos, né? E o nosso ar, a gente não respira? A gente não bebe? Todo tipo de alimento que for produzido, ele tem que ser feito de uma forma equilibrada. Com o índice de desmatamento crescendo cada vez mais, o que acontece? Quando vem aquele vento da chuva normal, ele vai encontrar com o vento quente porque não tem mais árvore para frear aquele vento frio aqui em cima. Ele vai encontrar com vento quente aqui. Encontrou vento frio, vento quente, formou o quê? Um tornado. Aí forma o tornado, do tornado vai formando outros maiores e vai destruindo as casas. Nem era comum a gente ter isso aqui no Amazonas, viu, queridos? E está acontecendo muito aí. Cada chuva forte dessa levanta tantos telhados, vira tantos carros, alaga tantas casas, causado pelo índice grande de desmatamento. Sim. E quando a gente desmata, até mesmo para abrir, para fazer os nossos campos de plantio, até mesmo da nossa farinha, os nossos indígenas, eles têm um respeito muito grande com a nossa floresta, porque nós somos natureza. Para os nossos indígenas, os povos originários, eles não se veem só parte da natureza. É uma parte da natureza, não. Eles se veem, somos natureza. Então, se eu cuido de mim, eu cuido da natureza. Se eu cuido de uma árvore, eu estou cuidando de mim. Se eu cuido do rio, eu estou cuidando de mim. Olha a diferença quando você vê que é parte da natureza. E está certo. Lá, quando vocês estavam lá no 5º ano, ou 4º ano, eu lembro muito bem dessa aula. 6º ano, a gente vai estudando a relação da natureza com o ser humano, né? Qual é o gás que a natureza emite? O gás, ela emite o gás carbônico. Aliás, nós, né, emitimos o gás carbônico.
Nós jogamos o gás carbônico, a árvore pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Lembra dessa aula? Transforma em oxigênio. Nós respiramos oxigênio. Olha que amor, que relação. Por isso que eu digo que nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos conosco mesmos, com a natureza, com o social, quem está ao nosso redor e com o Criador. Cada fé, cada crença tem a sua especificidade de fé. Por exemplo, os povos indígenas, o Deus é o Tupã. Os católicos, nós católicos, né, por exemplo, o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, ele é uma obra dos jesuítas aqui em Manaus. Nós acreditamos no Deus Criador, na criação. Nos nossos irmãos de raízes africanas, acreditam em vários criadores, mas também no Criador. Então, observa que tudo está interligado. Tudo está interligado. O nosso corpo precisa do oxigênio que as árvores produzem. Elas precisam do gás carbônico que nós produzimos. Se fôssemos só nós produzir o gás carbônico, tudo beleza, tudo bem. Fazer uma troca intrínseca, uma troca relacional de amores, né? A árvore, a natureza nos ama porque nós somos ela. E nós a amamos porque também somos ela, somos natureza. Ela, quando ela colhe o gás carbônico, todo o processo da fotossíntese dela transforma em oxigênio para nós. E nós respiramos oxigênio. Sem oxigênio, nós morremos. Será que eu não poderia concluir, então, que se eu corto uma árvore, eu estou cortando a minha própria vida? Não é? Eu preciso do oxigênio que ela produz. Aí eu vou perguntar para vocês, você já plantou uma árvore? Eu já plantei várias. Você já plantou uma? Se você ainda não plantou uma árvore, plante. Retribua esse bem que a natureza faz para nós mesmos. Retribua. Plante uma árvore. E aí você tira a foto e posta, né? Teve até uma campanha, plante uma árvore, né? Que o pessoal plantava e postava nas redes sociais, nas mídias sociais. É bom continuar, bom continuar. Nós precisamos de muitas árvores para que a gente possa amenizar essas mudanças climáticas. Muito bem, meus queridos. Quem mais sofre, quem mais sente esses impactos? A própria natureza, nós, como eu falei, os rios, né, que são o sangue, igual o sangue do nosso corpo, as veias do nosso planeta são os rios, igarapés, oceanos, né? Que também produz oxigênio. As algas também produzem oxigênio. Muito bem. E a árvore? Pois é, a árvore, da mesma forma que a gente tem o sangue, que o planeta tem os rios, a árvore também tem suas veias. E o que tem dentro dela se chama seiva. Seiva. Ela também precisa desse líquido para emitir esse gás, esse oxigênio para nós e recolher o gás carbônico. Mas se eu queimo, olha as queimadas, quando eu queimo as árvores, eu estou secando essa vida, essa seiva, que tem muitos animais que também se alimentam delas, né? Tem uns que comem a casquinha, tem uns que comem as folhas, né? O macaco, ele come a folha, come muita folha. A folha verdinha, porque a seiva está viva, está vibrante dentro de uma árvore. Então, meus queridos e minhas queridas, nós vivemos num grande organismo vivo, que é a nossa Terra. E aí, se é um organismo vivo e eu não cuido, eu também estou fazendo mal a mim mesma. Então, você que está aí, mora perto de Igarapé, dá uma olhadinha lá na situação do seu Igarapé. Ah, mas eu não posso fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinha. Realmente. A gente não pode fazer sozinho as coisas. Porque quando a gente está sozinho, a gente é fácil de quebrar. A gente é fácil de ser captado por um, por outro. Mas quando a gente está junto com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos vizinhos,
a nossa comunidade, nós temos força. Nossa categoria professores sabe bem disso, né? Quando a gente está mais unida, a gente consegue as coisas. Os alunos, olha aqui um exemplo da força coletiva. Aqui na nossa cidade, em Manaus, nós temos ainda o passe estudantil. Quando você tem o direito de ir e vir para a sua escola. Mas tem alguns estados do nosso país, Brasil, que já perderam o passe estudantil. Então é importante que a gente possa ter essa unidade. Ah, professora, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso é que para você cuidar do seu igarapé, para você gritar, ser a voz da água, ecoar o direito dela como sujeito de direito, é você que fala, sou eu que falo. Ela não fala, a água não fala, os animais não falam, as árvores não falam, o ar não fala, não a nossa língua. Ele tem a linguagem natural dos povos, né? Da floresta, do ar, da água. Mas quem deve ecoar e gritar pelos direitos deles somos nós, que também destruímos, né? E nesse pensar é que eu trago aí para vocês essa imagem. Água e gênero, ó, desigualdades e responsabilidades. A crise da água não afeta todas as pessoas da mesma forma. Na realidade amazônica, quem geralmente busca e armazena água. Vamos ver. Quem geralmente busca e armazena água? Responda essa para mim. Eu já até falei inicialmente, né? Quem é que busca e armazena água? Lembra aí da tua casa. Aí na sua casa, na sua comunidade, quem é que você vê? Geralmente, quando falta água, tá lá com a lata d'água na cabeça, com a garrafa, com o garrafão. Quem é? E aí, quem é que cuida da alimentação, geralmente? Quem é que faz comida na casa? Geralmente, quem é que faz? Lá na minha, sou eu mesmo. Quando eu tenho que cozinhar, sou eu mesmo. Mas o homem também ajuda, o esposo também ajuda. Mas aí na sua casa, nem a sua mãe? Geralmente é a mulher, a irmã, a tia, a vizinha, né? Quem cuida da criança e do idoso? Respondam essa aí. Aí a resposta está aí embaixo, olha. Na maioria que eu respeito, né? Também os homens, porque eu sou casada, estou casada há 30 anos, tenho 2 filhos homens. Então, quando eu falo assim, muito dou ênfase às mulheres, eu sempre digo, eu não estou contra os homens não, tá? Só para deixar claro. Nós trabalhamos numa comunidade, na unidade, mas a grande maioria que busca e armazena água, que cuida da alimentação, que cuida da higiene da família, que cuida da criança e do idoso, são quem? São as mulheres. A grande maioria são as mulheres. E olha nessa foto, não tira a tela não, deixa a tela da foto. Olha nessa foto. Se você estiver vendo pelo celular, dá uma ampliadinha na foto. Dá uma contada aí para ver quem são a maioria que está aí nesse movimento. Se você estiver vendo pela televisão, não dá para ampliar, né? Mas dá para você chegar pertinho aí e ver. A grande maioria que está aí nessa manifestação são mulheres. Pode olhar. Essa foto é também do Walter Calheiros e ele estava nesse dia, assim, manifestando, foi e tirou essa foto para nós, de todos reunidos, quando a gente voltou do manifesto que estava tendo lá nas Lajes, lá na Praia das Lajes, que é uma área onde ia ser construído um Porto das Lajes, ia ser construído lá nessa região. Eu não sei se vocês já viram um porto de transporte de mercadoria. Ele tem... Ali no Porto de Manaus dá para ver. Os containers são enormes e vão subindo, e você perde toda a visibilidade. Se fosse construído esse Porto das Lajes, ia perder toda a visibilidade do encontro das águas. Então, essa manifestação aí foi para dizer assim, olha,
Não tem um outro local, nós não somos contra o porto, mas não tem um outro local que vocês podem fazer o porto? Tem que ser aqui, que vai empatar toda a visibilidade do Encontro das Águas, esse espaço sagrado que eu mostrei lá para vocês no início, aquela foto linda do Encontro das Águas. Aí eu digo para vocês, se fosse só uma pessoa, creio eu que nós não teríamos sido ouvidos. Mas nesse dia, olha aí, não tinha 20 só, não. Eu acho que tinha mais de 30, 40 pessoas aí, ó. E nesse movimento, querido, tinha aí nesse dia o nosso poeta, que está nos braços do Pai, Tiago de Mello. Ele, inclusive, fez uma poesia, que eu queria que vocês pesquisassem essa poesia. Ele fez para essas pessoas que ele chamou de profeta das águas, que estavam lá nesse dia, manifestando, dizendo assim, olha, meu Deus, povo, ou empresários, prefeito, governador, não vão estragar nossa paisagem. E aí está sendo construído agora um parque nessa área para as pessoas visitarem e verem o Encontro das Águas, né? Inclusive, esse projeto é do Oscar Niemeyer. Vai ser o primeiro projeto do Oscar Niemeyer aqui no Amazonas, e especificamente em Manaus, né? Mas, olha, graças a um movimento que foi lá e dizer, olha, o porto não vai ser bom aqui, vão ver outro lugar, ninguém é contra o porto, vão ver outro lugar. Foi fácil essa luta? Não foi. Não foi fácil. Entrou primeira comunidade, que são vocês aí perto do Igarapé, do Rio, primeira comunidade que diz assim, olha, nós estamos aqui tendo um olhar diferenciado desse de vocês. Vamos lá escutar a comunidade. Tem que escutar a comunidade. Isso nós temos garantido em lei, nos direitos da natureza e direitos ambientais, que a comunidade ela tem que ser ouvida antes de qualquer projeto que for feito. Toda a comunidade tem que ser escutada primeiro. Então, quando tiver alguma coisa de destruição aí perto de vocês, epa, bora lá reunir aqui, bora conversar, vamos escutar a comunidade, qual é o problema que vai surgir para cá, para a nossa comunidade. Muito bem. No primeiro momento, não foi escutado, né? Fizemos outro momento. E aí nós estamos até hoje com o movimento SOS Encontro das Águas, tem o Fórum das Águas aqui em Manaus, tem o SARES, tem a Caritas, tem a Arquidiocese de Manaus, tem o movimento dos professores, tem o movimentos ambientais, tem a Rede Amazonizar. Tem vários organismos que a gente se reúne para tentar ir amenizando, né, esses grandes estragos que podem vir por aí. O que eu quero dizer com isso que é assim que a gente vai cuidando um pouco, né, do nosso local. Então, vamos ver a foto de novo? Eu acho bonita essa foto. Nesse dia, eu acho que eu não estou aí, não. Eu estou numa outra, eu peguei uma outra foto. Então, nós vamos seguindo nesse item da questão da seca, né? Quando há seca, normal de ver a água mais distante, mas quando é a seca extrema, você anda muito para encontrar água, né? E aí o tempo de trabalho aumenta, verdade. Vamos lá, então, ver essa questão. Quando a gente diz assim, a água fica mais distante, o tempo de trabalho aumenta quando há seca extrema, a gente só imagina assim que pode... dá para caminhar aí 5 minutos, pegar água, buscar e voltar. Não, queridos, não é assim. Nós fomos numa comunidade levar água naquele período da seca extrema, que tinha as crianças, pessoas sem alimento. E eu falo para vocês, olha, foi uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Caminhada de 1 hora. Caminhada de 2 horas. Caminhada de uma manhã inteira, quando a seca está grande. Nós que estamos aqui dentro da cidade, a gente não imagina. A gente não imagina, porque eu só fui ver isso quando eu fui lá. Então, por isso que quando tiver campanha, por exemplo, de água na grande seca, campanha de beber, mandem água, porque você vai entregar
uma água para uma comunidade, quando você chega lá, você mesmo está morrendo de sede. É verdade. Porque a água vai esquentando no caminho. Então, imagina, beber uma água quente não mata a sede, não. É por isso que é importante a gente ser muito solidário, queridos, muito solidários, solidárias nesse período. Tanto da seca quanto da cheia. O tempo de trabalho, aumenta, triplica, quadriplica para poder ajudar. Então, é também um destaque para a nossa humanidade, para nós ajudarmos cada vez mais as nossas irmãs e irmãos que sofrem nesse período. Muda até o período da escola, né? Muda até um pouco o calendário da escola nesse período. Vamos seguindo um pouquinho mais. Aí, olha essa imagem, também do Walter Calheiros, tá? É aqui no Educandos essa imagem aí. Quando há seca, todo o lixo vem à tona. Olha essa quantidade. A alimentação se torna mais difícil, muito mais difícil. E crescem os riscos de saúde. Então, meus queridos e queridas, a questão do lixo e do plástico é extremamente importante que a gente sempre esteja batendo nessa tecla. Deixa um pouco essa tela aí, que eu vou fazer uma breve reflexão com vocês, que vocês podem estar se perguntando assim, ó. Esse lixo não tem uma empresa que coleta? A gente não paga uma taxa de saneamento de coleta de lixo, porque o resíduo está incluso no saneamento básico, tá? Pede da mamãe e do papai para ver a conta da água, que está lá uma taxa de saneamento e de escoamento de lixo, de água. Aí você pergunta, mãe, isso aqui tem? Pai, aqui tem? Vovó, vovô, titio, titia, tem esse saneamento aqui na nossa rua? Na nossa casa? Não tem. Se não tiver, você pode ir junto à agência e dizer, olha, papai e mamãe, nós temos aqui, não temos esse saneamento, então nós vamos ser isentos disso aí. Infelizmente, você vai ter que buscar. Porque essa quantidade de lixo aí, queridos, tudo isso, foi a população que jogou. Tem a população, tem parte da população mesmo. Mas não é só a população que faz isso não, tá? As grandes empresas também estão fazendo isso. Então, bora voltar para mim aqui, que eu vou só estar explicando aqui uma coisinha para vocês. É importante vocês entenderem isso, como é que acontece na nossa cidade. A nossa cidade, ela tem uma empresa que ganhou a concessão. Concessão, quem dá isso são os nossos governadores, nossos prefeitos, nossos vereadores, que fazem essa concessão para a empresa. A empresa, ela ganhou a concessão, ela recebe todos esses valores da comunidade e da prefeitura e do governo para fazer esse tratamento. Para fazer esse tratamento aí, na sua casa, na sua cidade. Ora, mas professora, não foi feito ainda. Não está sendo feito. Pois é, saiu agora uma pesquisa do Trata Brasil, da Globosat, e foi divulgado bem amplo, sabe? Foi mudado com todos os critérios que envolve uma pesquisa, uma cidade. E a nossa cidade de Manaus, o Amazonas em si, ela está entre as cidades mais faveladas. Aí, sabe qual que é o item que levou esse índice? Foi o tratamento do lixo. Foi a falta do saneamento básico. Não foi nem bem as estruturas da casa. Foi exatamente o tratamento do lixo e o saneamento básico que classificam uma cidade como uma favela, que não tem o escoamento correto, o tratamento correto.
Poxa, o que a gente pode fazer para isso mudar? Podemos fazer mais campanhas de educação ambiental, podemos fazer mais os tratamentos na nossa casa, porque são pequenas atitudes que vão mudando o nosso redor. Não adianta também eu só querer cobrar do outro, sem eu também fazer na minha casa. Então aí eu pergunto de você, como é que você trata o seu lixo dentro da sua casa? Porque a empresa que ganhou a concessão para tratar o lixo, ela recebe por peso, por tonelada. Então, se ela ganha por tonelada, quanto mais lixo ela coletar, mais ela vai ganhar, certo? Ok. Mas você, dentro da sua casa, olha só o que pode acontecer. Tudo que você compra tem uma embalagem de plástico, certo? Essa embalagem de plástico, tenta fazer esse desafio na sua casa. Nesse mês, assim, de março, até o mês final de março, em homenagem ao Dia Mundial da Água, ao cuidado da nossa casa, ao cuidado da mulher, da feminina água também, dos nossos igarapés. Em nome disso, tente fazer esse desafio. Toda embalagem seca que você comprar, por exemplo, isso aqui, olha, ele vem numa caixinha e a caixinha tem um plástico envolto. Pega o plástico, separa. Pega a caixinha, separa. Sequinho. E vai separando. Tudo que você comprar que vier plástico, papel, vai separando. Não joga no mesmo lixo. E o restinho de comida, de casca de alimento, todo alimento orgânico, separa numa latinha, assim que tem a tampa. Pode ser um recipiente que tenha tampa, coloca ali todo dia. Se você tem quintal, tem uma área em casa, faz um buraquinho lá no quintal e vai jogando lá. Cobre um pouquinho para não dar mosca, não dar bichinho. Se você tem plantinha em casa, pode colocar numa plantinha também. Ok. No final do mês, você vai me dizer qual foi o lixo que você colocou para o carro de lixo levar. Se você fizer isso separadinho. Ah, mas a senhora não me falou, né? Professora, diga aí onde é que eu levo esse lixo. Pois é. Se nós tivéssemos o nosso lixo seletivo, a nossa coleta seletiva na nossa cidade, já pensou em seu sonho com isso? Na nossa cidade? O carro, quando passasse, ele ia pegar o plástico separado, o papel separado. Você cuidou do seu lixo orgânico lá na sua casa. Então, você só ia dispensar lá para o montante só o lixo do banheiro. Só o lixo do banheiro. Olha só. Olha a coisa maravilhosa que você estaria fazendo lá na sua casa, para o nosso planeta, que não existe planeta B, que não existe jogar fora, você joga dentro. Está tudo aqui dentro do nosso planeta. Imagina. Eu já faço isso lá em casa, eu confirmo para vocês. O lixo que a gente joga fora diminui assustadoramente. Pelo menos lá de casa, a agência, lá, a concessionária não está ganhando tanto. Mas dos outros que não fazem, né, vai levando e vai jogando no planeta, e o nosso planeta vai sofrendo. Nosso planeta, nossas mulheres, nossas crianças, nossos rios, todos poluídos. Mas tem um sinal de esperança além desse da coleta. E o plástico. O plástico vai para as empresas que podem reciclar, transformar em saquinhos de novo. Então fica mais tempo, sabe? Não vai logo para a terra, que ela não vai digerir. A terra não vai digerir, vai ser uma comida que fez mal para ela, o nosso planeta. E o papel, ele vai sendo reutilizado para outro papel e também ele é digerido, vamos dizer assim, pela nossa natureza normalmente. E aí você vai ver como você vai estar ajudando. Isso se chama um termo, que eu vou usar agora, é um termo chamado ecologia integral. A ecologia integral, ela traz... foi um termo usado numa encíclica, numa carta do Papa Francisco,
ele escreveu para todos nós, não só para católicos, para todo mundo, para todo homem e mulher de boa vontade, diz isso lá na carta, é uma carta de amor pelo planeta e por nós. Aí lá ele trouxe, em 2015, foi quando ele escreveu essa carta para nós. Lá ele trouxe esse termo ecologia integral, que nós somos seres relacionais, nos relacionamos conosco mesmos, com os outros, com a natureza e com o nosso espiritual, com o nosso Criador. E aí, quando a gente se vê assim, a gente começa a ter mais cuidado e prezar mais pela nossa casa comum, pelo nosso planeta. Então, fica aqui esse convite, esse desafio, viu? Nesse mês, para você fazer isso lá na sua casa. E aí você pode, de repente, ir estendendo para outras pessoas, né? Estendendo para outras pessoas. Aí, volta aquela imagem, por favor. Aí a gente vai, olha, diminuir um pouco mais essa imagem, essa foto aí. Creio, né? Eu creio muito nisso. Eu tenho muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Então, a crise climática aumenta o peso sobre as mulheres? Aumenta. E há outro ponto importante. Vamos na outra tela, que eu vou trazer esse outro ponto importante. Olha só. Mesmo sendo as principais responsáveis pelo cuidado da água, muitas vezes elas não participam das decisões sobre sua gestão. Então, por isso afirmamos, a água também é uma questão de justiça social e igualdade de gênero. É uma questão de justiça socioambiental, eu digo socioambiental, porque nós não estamos numa crise só ambiental, nós estamos numa crise social também, por isso socioambiental. E igualdade de gênero ou equidade de gênero, cuidados iguais, não só iguais, mas de acordo com a necessidade de cada um. Então, a diferença de igualdade para equidade. Igualdade, todo mundo, direitos iguais para todos. Equidade, tratamento diferenciado de acordo com a necessidade. Essa é a equidade. Então, voltamos lá um pouquinho para a tela, rapidinho. Quando a gente fala ali sobre decisões, sobre sua gestão, responsabilidade pelo cuidado da água, muitos não participam das decisões. Essas decisões, queridos, nós precisamos ter mais mulheres em espaços de decisão. Quais são esses espaços de decisão, professora Messi? Onde é que a gente decide as coisas para o planeta, para a nossa casa comum, para a nossa vida feminina, para a nossa família? Onde é que é? Pois é. Tem gente que não gosta dessa palavra, porque diz assim, político tudo é igual. Mas nós somos seres políticos. Desculpa eu dizer para vocês, mas nós somos. Então, tem a política partidária e tem a política que nós somos, porque nós somos organizados em sociedade. A nossa sociedade se organiza de forma politizada. Isso surgiu lá em Platão, foi um filósofo chamado Platão, que disse que a política é a forma da cidade se organizar. Polis, cidade organizada. Se organizar em cidades. Então, a cidade ela tem um prefeito, o estado tem o governador, o país tem o presidente. Só esses 3 itens que eu estou trazendo. E no espaço do município, que tem o prefeito, tem os vereadores. No espaço do estado, que tem o governador, tem os deputados estaduais. E no espaço que tem o presidente, que é o país, temos os nossos deputados federais e os senadores. Muito bem. Nós somos seres políticos, porque nós estamos numa cidade, vivemos numa cidade de forma organizada e essas pessoas decidem a nossa vida também. Decidem o nosso salário, decidem o controle social, decidem as políticas públicas. E onde nós entramos nisso? Ou seja, nós não podemos estar só naquele dia do voto. Esse ano é ano de eleição. Nós não podemos estar só no dia do voto. Nós temos que estar em espaços de decisão, que foi o que citei agora. Além dos espaços de decisão, que são a vereança, o deputado federal, deputado estadual, deputado federal, senadores, prefeitos, governadores, esses espaços de decisão,
Nós temos também os conselhos paritários que você tem na sua cidade, que você tem no seu bairro. Nós temos aqui o Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual e Municipal de Educação, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho da Cidade, que está construindo agora. Nossa, tem vários conselhos. E para que servem esses conselhos? Para decidir as coisas junto com eles que foram eleitos por nós mesmos. Então, nós mulheres, juventude, precisa estar nesses espaços de decisão para que a gente possa colaborar com essas políticas públicas para o nosso bem, para o bem do nosso planeta, para o bem dos nossos rios, para o bem dos nossos animais, para o bem da nossa vida. Outro espaço de decisão que é importante a presença são as audiências públicas, queridos. Teve uma audiência pública, só um relato para vocês. Teve uma audiência pública para definir políticas públicas para o deficiente. O conselho foi, as escolas, tá. Mas não foram muitos, não. Foram só algumas pessoas. Para definir, por um vereador, que eu não posso citar o nome, mas por um vereador, políticas públicas para os nossos irmãos com necessidades especiais. Sabe o que aconteceu no dia da audiência, da primeira audiência? Só foi o vereador que fez a lei, convocou a audiência. E algumas pessoas. Câmara esvaziada. É o espaço de decisão. O povo tem que estar ali presente. Aí a comunidade viu que não ia sair nada. O que eles fizeram? Convocaram todos os alunos, alunas, pais, família. Lotou esse dia da audiência. Aí sabe o que aconteceu ainda mais? Vereadores que não estavam presentes na audiência começaram a chegar. Chegam dali, chegam daqui. Isso aí está lá, se você pegar, está lá da Câmara Municipal, né? E pronto, aprovaram a lei que era para ser aprovada. Eu trago essa história, que é real, é fato, esse fato, para dizer que nós precisamos estar em espaço de decisão, queridos. Isso é ser político. Não é o político partidário lá, não. É o político da organização social. Então, nós mulheres, aí eu vou lá para o outro item, que são as mulheres. Mulheres das águas, protagonismos e saberes. Mas não falamos apenas de desigualdade, falamos também de força. Mulheres ribeirinhas, indígenas, quilombolas, agricultoras e moradoras da cidade. Aqui na cidade, no Parque das Tribos, tem um movimento das indígenas e das quilombolas. Tem vários povos mistos também que se organizam. É uma forma de vencer essa desigualdade sendo protagonista com os seus saberes, trazendo saberes das raízes afrodescendentes, das raízes indígenas, das raízes também ribeirinhas e agricultoras. Então, olha como é importante a gente trazer toda essa experiência dos nossos povos. E essas mulheres, elas organizam comunidades em tempos de crise, garantem alimento em condições difíceis, protegem rios e territórios e transmitem saberes tradicionais. Olha que bonito. Essas mulheres trazendo esses saberes tradicionais, elas são guardiãs, olha isso, guardiãs das águas, são educadoras da vida, são protagonistas silenciosas da resistência amazônica. E quando defendem o rio, defendem o futuro. Então, nós convocamos todos para nós, nesse mês, nessa abertura, nesse Dia Mundial da Água, nessa abertura de toda a campanha para a defesa do meio ambiente, para que a gente seja essas guardiãs das águas, essas educadoras da vida,
esse protagonismo silencioso e resistente. E essas defensoras dos rios e do nosso futuro. Aí a juventude, escola e ação. Agora eu pergunto, o que nós podemos fazer? Então, toda aquela explicação que eu dei para vocês é justamente o que a gente pode fazer para que a gente possa estar nestes momentos aí, ó, como estudante, evitar o desperdício, não poluir rios e igarapés, participar de projetos ambientais, valorizar as mulheres na comunidade e conscientizar outras pessoas. Olhem essa foto aí, também do nosso amigo Walter Calheiros. Essa foto ela foi tirada no ano passado, dia 22 de março, no Porto do Ceasa. Foi onde aconteceu a Romaria das Águas. E aí eu convido vocês que no dia 22 de março agora, no Porto do Ceasa, nós possamos nos encontrar lá para fazer uma outra foto dessa bonita, com os alunos e alunas, pais, familiares, nesse dia de concentração do Dia Mundial da Água. Então, 22 de março, 8 horas da manhã, no Porto do Ceasa. Podem ir com a sua farda, podem levar sua bandeira, bonito lá, fazendo bonito. E ter um momento de fala da juventude. Tem um momento que a juventude pode falar, defendendo a causa da nossa irmã água, né? Como diz São Francisco, a nossa irmã água. Então, no dia 22 de março, tá? Às 8 horas, no Porto do Ceasa, aí nós fazemos um momento de concentração de fala e depois, se for possível, nós nos dirigimos até o Encontro das Águas com algumas embarcações, a Marinha vai estar presente conosco, fazendo toda uma proteção. E aí, de lá do Encontro das Águas, um ritual sacro, pedindo a bênção da água. E aí voltamos para o porto. Essa foto é tirada antes, porque depois há uma certa dispersão. Então, esteja lá conosco. Muito bem. Então, esse é um momento também que você pode participar. E como escola, desenvolver projetos de educação ambiental, fazer uma horta. A tua escola tem horta? Não tem horta? Chama os teus amiguinhos, teus colegas, produz uma horta. Incentivar o protagonismo juvenil nessa defesa da natureza. Trabalhar a igualdade de gênero, ou equidade de gênero, né? De acordo com a necessidade, as meninas, os meninos, os jovens, né? E promover debates sobre mudanças climáticas na própria escola, ou chamar os pais, nas reuniões dos pais, os meninos também fazerem uma palestra sobre as mudanças climáticas, ia ser top, hein? Na reunião dos pais, né? Os próprios alunos fazendo uma apresentação ia ser ótimo. Então, é bom que traz o protagonismo da juventude à tona. Então, vamos seguindo. E deixo uma pergunta para cada um de vocês refletir. Que ação você pode começar hoje para cuidar da água no seu território? No decorrer da nossa conversa, nós já demos várias luzes, né, de ações que vocês podem fazer. Aí tem uma outra, aí para reforçar. A Amazônia é rica em água, mas enfrenta grandes desafios. As mudanças climáticas agravam desigualdades. E quem mais sofre com isso tudo são as mulheres, as crianças, em geral, os pobres. Nós, pobres, é que mais sofremos com as mudanças climáticas. Porque quem está na rua, está quente, quem está em casa, que tem ar-condicionado, vai para o ar-condicionado. Mas nem todo mundo tem, né? E as mulheres estão na linha de frente do cuidado com a vida. Então, cuidar da água é cuidar da justiça. Cuidar da água é cuidar das mulheres. Cuidar da água é cuidar do futuro. Que possamos sair daqui comprometidos não apenas com as ideias, mas com as ações concretas. Nós temos aí, nessa imagem,
e daqui eu já vou fazendo meus agradecimentos a vocês, nós temos aí nessa imagem um encontro de mulheres. Esse encontro aconteceu aqui em Manaus, é um movimento que a gente traz chamado Reedição dos Quintais, traz o Fórum de Mudanças Climáticas, as Dandaras Mulheres das Florestas, são vários movimentos sociais, a AMA, a Articulação das Mulheres do Amazonas, a MAMA, a Articulação das Mulheres de Manaus. São muitos movimentos de mulheres que a gente vai se organizando para ir fortalecendo cada vez mais o protagonismo feminino. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada por esse momento de reflexão, trazer um pouquinho para vocês o que eu gostaria que também chegasse a todos os jovens, a todas as escolas, com esse cuidado da casa comum, do nosso planeta. Não há planeta B, não há como jogar fora, você joga dentro, é tudo aqui dentro. Então, que nós possamos ser esses protagonistas de defesa da vida, de toda forma de vida e de amor. Defesa da vida dos povos das florestas, povos das águas, povos do ar, e que nós possamos também colaborar onde nós estivermos, com os nossos saberes ancestrais, com os nossos sabores da nossa terra, os nossos cheiros das nossas águas, cheiros bons, né? Agradáveis, e que a gente possa ser essa luz sempre para defender a vida do nosso planeta. Eu fico por aqui, muito obrigada e que possa ter colaborado com vocês. Muito obrigada, professora. A sua palestra trouxe temas que a Coordenação de Educação Ambiental queria mesmo apresentar para os nossos estudantes, professores, que é a questão do protagonismo juvenil, o papel da mulher frente à questão das questões ambientais, né, a justiça climática, que também é algo que está sendo muito debatido atualmente. E eu convido você, estudante, professor, as escolas, tanto da capital quanto do interior, a fazer o seu registro das atividades voltadas para o nosso tema, para registrar no nosso Padlet. Foi enviado um link para vocês, para as escolas, para que vocês possam estar registrando as atividades que vocês estarão desenvolvendo ao longo da semana, trazendo questionamentos para a gente também, porque na sexta-feira nós vamos ter uma roda de conversa com outros convidados para que a gente ainda possa estar ainda discutindo mais o tema sobre o Dia Mundial da Água. Então, meu muito obrigada, agradeço mais uma vez em nome da secretária Arlete, da secretária Georgette, do diretor Maílson Rafael, e tenham todos um bom dia e ótimas atividades durante a semana.